Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre São Leonardo de Porto Maurício. Você conhece São Leonardo? Olha, é um grande santo, ele é franciscano. Ele morreu no dia 26 de novembro, que é o dia dele, dia 26 de novembro. Ele morreu no ano de 1751. É um santo da família franciscana, São Leonardo de Porto Maurício. Como o Padre Guido já bem explicou no bloco anterior, ele nasceu no norte da Itália, na cidade dele chamada Impéria, onde tinha um porto, chamado Porto Maurício, por isso esse nome, São Leonardo de Porto Maurício. A gente falou um pouquinho sobre um famoso livro dele, tem mais um livro belíssimo dele, que na sequência a gente vai falar também. A gente lembrou do Pequeno Número dos que se Salvam, que é um dos livros que ele escreveu. Depois a gente vai comentar já um outro livro belíssimo que vale a pena você conhecer, na sequência a gente vai falar. Mas como eu já havia adiantado no bloco anterior, queria que o Padre Guido explicasse. Muitos dos nossos amigos que estão nos assistindo, Padre Guido, no período principalmente da Quaresma, tem o costume de rezar a Via Sacra. Aliás, quando a gente reza a Via Sacra na Quaresma, a gente pode lucrar indulgências, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Padre Guido, para começo de conversa, o que é lucrar indulgência na Quaresma quando reza a Via Sacra? Certo. E o que com a Via Sacra, esse tipo de oração da Via Sacra tem a ver com São Leonardo? Certo. Um dos exercícios de piedade religiosa cristã tradicional e presente em todas as igrejas é exatamente a Via Sacra. Via Sacra é o caminho sagrado, é uma representação, geralmente em quadrinhos, né, da paixão e da morte de Jesus. A gente já está vendo algumas imagens, para desculpa interromper o senhor, certo. Das estações dessa Via Sacra, porque geralmente, praticamente em todas as igrejas, ou talvez em todas as igrejas, a gente encontra essa Via Sacra. Enquanto o senhor explica, só para ilustrar, a gente está vendo essas imagens. Exato. E, inclusive, por determinação do Santo Padre, o Papa, eram 14 as estações que terminavam, iniciando com o processo sumário contra Jesus e terminando Jesus que foi sepultado. Certo. O saudoso, grande e hoje santo padre Papa Paulo VI, São Paulo VI, acrescentou a 15ª estação, isto é, a vitória de Jesus sobre a morte, através da sua gloriosa ressurreição. Agora, chegando ao autor da Via Sacra, foi exatamente São Leonardo. A ideia foi dele, então? Ele que desenvolveu uma ideia, gente, e não de 14 estações, bem, muito mais. É parte até do processo da flagelação de Jesus, da coroação de Jesus também, né, e de espinhos, e desenvolveu, digamos assim, toda uma sequência de imagens para nos lembrar, através dos documentos do Evangelho, do que Jesus sofreu. A Igreja validou todo esse trabalho, essa devoção, modificou algumas estações, e substituiu com outras, e permaneceu num estilo, prestem muito bem atenção, meus amigos, no que vou dizer agora, que não está 100% registrado na paixão e morte de Jesus. Por exemplo, nas estações da Via Sacra, temos 3 quedas de Jesus. Certo. Na 3ª, 7ª e 9ª estação. Porém, não está registrado em nenhum dos 4 evangelhos que Jesus caiu 3 vezes. Deve ter caído muito mais vezes ainda, se por isso. Inclusive, Diácono Eric, até no Santo Sudário de Jesus, que está lá em Turim, foi descoberto que dentro do nariz de Jesus há muita terra. Imagina quantas vezes deve ter batido o nariz no chão. Caiu com o rosto no chão direto. Como também no outro pormenor, o joelho esquerdo de Jesus está muito mais machucado do que o joelho direito. Certo. Por qual motivo? Porque o condenado à morte devia carregar o braço horizontal da cruz e era amarrado no pulso direito com o pé esquerdo. Portanto, movimentando o joelho esquerdo, batia toda hora contra o madeiro. É porque está muito mais machucado. E tem uma coerência, essa explicação muito grande. Sim, muito claro. grande. Agora, outras estações, outra estação que não está registrada na Bíblia
é a sexta, quando a Verônica enxuga o rosto de Jesus. E temos um evangelho apócrifo que fala disso. Certo. Mas não está registrado nos evangelhos que uma mulher se apresentou, que enxugou o rosto de Jesus, e Jesus, como recompensa, deixou gravado naquele lencinho, digamos assim, aquela toalha, o seu rosto, né? Quer dizer, elementos da piedade popular acabaram entrando nessa via sacra, Sim. mas a ideia original de pensar, organizar, pensar imagens, até mais do que, como o senhor explicou, diversas imagens, mas muito mais detalhada do que a gente tem hoje, foi de São Leonardo de Porto Maurício. Foi ele, São Leonardo de Porto Maurício. A igreja acabou aprovando esta iniciativa que mexe com a sensibilidade de todos nós. O senhor fez uma pergunta que merece ser muito bem explicado. O senhor falou, é verdade que se pode lograr a indulgência plenária? É verdade. Olha, aproveita e lembra isso. Não somente não se pode, a igreja concede a indulgência plenária às pessoas que praticarem esta obra de piedade cristã. Indulgência plenária, vou explicar brevemente, é a remissão total, plenária, né, dos castigos temporais merecidos pelos pecados que nós fizemos e que já confessamos e dos quais já nos arrependemos. Porém, mereceríamos um castigo. É este castigo, que esta pena que é tirada, plenária é tirado completamente. Certo. E a igreja concede, toda vez que se faz a via sacra, esta indulgência plenária. Não somente no período da Quaresma, claro, é o período mais apropriado porque nos faz reviver os momentos mais dramáticos da vida de Jesus, mas faz parte também deste patrimônio espiritual do cristão reviver intensamente com a meditação, e, entre aspas, São Leonardo meditava muito sobre a paixão, a morte de Jesus. É verdade. E, portanto, esta obra que ele produziu permanece como um documento histórico, ao ponto que nós podemos visitar até as mais simples e humildes capelas que existem por aí, que não faltam nos quadros da Via Sacra. Que interessante isso, né? Então, São Leonardo, esse santo que a gente não é tão conhecido aqui no Brasil, que fez algo tão importante. Agora, Padre, eu queria que o senhor explicasse sobre um cartão postal da Itália. A gente tem uma imagem, pedi para o nosso diretor Lucas colocar para a gente, do Coliseu. Vamos entender, né, o que essa imagem, esse local, tem a ver com o que a gente está conversando. Bom, é muito famoso, né, o Coliseu Romano, né, e está aí uma imagem para a gente lembrar do Coliseu Romano. Sim. Ele foi construído para que função? O que acontecia antigamente Exato. Lá no Coliseu Romano? Rapidinho, Padre Guido. O Coliseu Romano, ou conhecido historicamente como Anfiteatro Flávio, certo. Imperador Flávio, né? Era um lugar de diversões públicas, certo? Encontra-se numa postura baixa da cidade de Roma, até o ponto que era alagado de propósito, virado como um pequeno lago artificial, onde fazia tipo de batalhas navais. Certo. Depois virou lugar de espetáculos gladiadores, certo. Que se matavam, inclusive. Depois virou também lugar de sofrimento e de martírio para cristãos cujo número só Deus sabe. Quer dizer, muitos, provavelmente centenas de cristãos, morreram nesse espaço chamado Coliseu, lá em Roma. Exato. Martirizados como espetáculo mesmo, né, Padre Guido? Como espetáculo, porque os imperadores, Diácono Eric, é bom lembrar nossos amigos, pensavam que matando os cristãos estariam sufocando a religião que estava nascendo. Mas era um grave erro, porque mais matavam e mais estava aumentando, pelo contrário, o número dos verdadeiros cristãos das comunidades. Bom, São Leonardo, que como a gente já explicou anteriormente, tinha uma grande devoção, ensinava bem e aprofundava os mistérios da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, resolveu trabalhar numa espécie de restauro do Coliseu na sua época, que estava meio esquecido, para, de repente, colocar um costume de tudo que a gente estava dizendo agora há pouco, da Via Sacra, São Leonardo, que então teve essa brilhante ideia de
organizar a Via Sacra, passou a organizar esse tipo de Via Sacra lá no Coliseu Romano, né, Padre Guido? Sim, foi um verdadeiro resgate histórico e cultural e religioso de suma importância o que ele fez, porque estava sendo destruído praticamente pelo tempo e talvez ser mais um monumento da história, mas ninguém valorizava aquele lugar. Que, pelo contrário, olha, nós hoje somos o fruto do sacrifício da morte de tantas pessoas, a tal ponto que, até hoje, especialmente na Sexta-feira Santa de todos os anos, a máxima autoridade da Igreja, o Papa, costuma fazer a Via Sacra, exatamente aí. E é justamente essas imagens que a gente está mostrando, né? Essas imagens foram da Via Sacra de 2017, né? O Papa Francisco presidindo essa celebração, que é feita então todo ano lá no Coliseu. Essa tradição, olha só, começou então com São Leonardo Porto Maurício. Além dele organizar a Via Sacra, restaurar o Coliseu, e a partir de então rezar a Via Sacra lá, o que tem tudo a ver, porque já que morreram muitos cristãos derramaram o seu sangue ali por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao lembrar da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, a oração da Via Sacra até hoje é feita. Isso, os últimos papas mantiveram essa tradição e chegou até hoje. O nosso querido Papa Francisco, então, celebrando e contemplando os mistérios, né, da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, da subida ao Calvário, lá no Coliseu. Você não sabia disso, eu acredito, meu amigo, porque essas informações, elas não são tão conhecidas. Mas foi, olha, São Leonardo de Porto Maurício, que desenvolveu a Via Sacra, resgatou o Coliseu e até hoje a igreja celebra a Via Sacra lá. Para dar um exemplo, a gente encerrar esse assunto e ir para o próximo tópico, Padre Guido. A gente nem combinou isso aqui na pauta, mas lembrando, um santo famoso que morreu lá, que eu acredito que tenha morrido no Coliseu, só para dar um exemplo de tantos outros. Santo Inácio de Antioquia morreu lá, provavelmente? Pode ser. Ele era natural da Síria, mas terminou a sua vida em Roma, sim. Eu acredito que foi lá assim que ele morreu, se não falha a memória. Diácono Henrique, Santo Inácio de Antioquia, ele fez questão, olha só, minha gente, de ser comido pelos animais. Por isso que provavelmente deve ter morrido no Coliseu, que era costume fazer isso na época. Exato, né? Era lá que ele virou um lugar de um tristíssimo espetáculo, mas, entre aspas, a capacidade de 40 mil pessoas. Olha só. Naquela época, né, 2000 anos atrás. E os romanos, é bom que, a título de curiosidade, mas que tem também a sua importância, os romanos davam ao anfiteatro Flávio, isto é, o Coliseu, um significado, digamos assim, cultural extraordinário, a tal ponto que até a pessoa que pedia dinheiro, uma esmola, tinha, porém, os pobres tinham direito de receber da parte da prefeitura o dinheiro para poder entrar no Coliseu e assistir ao espetáculo. Olha só que coisa. Uma coisa absurda, mas era assim. Só confirmando, o nosso diretor me confirmou através do ponto aqui agora, Santo Inácio realmente foi martirizado lá, no Coliseu Romano. Santo Inácio de Antioquia, um grande santo. Uma outra oportunidade a gente conversa aqui sobre ele, o nosso querido Santo Inácio de Antioquia, para dar exemplo de um santo famoso que foi martirizado nesse lugar que a gente estava comentando. Veja que coisa maravilhosa, então, que São Leonardo fez, né? Agora, não foi só relacionado à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, os escritos e os livros que ele fez sobre isso. Tem um livro maravilhoso que ele escreveu, o Santo Leonardo de Porto Maurício, que vale muito a pena o nosso destaque, a gente conversar sobre ele, mas eu acho, Padre Guido, que primeiro nós vamos para o intervalo, né? O melhor, diretor, vamos primeiro para o intervalo? Na volta a gente fala, então, sobre o livro, que talvez seja a obra mais famosa de São Leonardo de Porto Maurício. Vou lembrar o nome já aqui, antes do intervalo. As Excelências da Santa Missa, né? O Padre Guido vai explicar um pouco para a gente. Que livro é esse, As Excelências da Santa Missa, que São Leonardo escreveu, que talvez seja o livro mais bonito, mais profundo que ele tem escrito, uma riqueza relacionada à Eucaristia, para a gente contar um pouco de outro aspecto, né, da catequese da vida de São Leonardo de Porto Maurício, que além da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele dedicou muito a esse assunto, também sobre a Eucaristia. Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, a gente continua conversando sobre São Leonardo de Porto Maurício. Até já.